Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos juntos para pensar, refletir, meditar um pouco sobre o Evangelho de hoje. Uma multidão de gente estava acompanhando Jesus, suscitando muitos comentários da parte dos judeus, dos sacerdotes, dos fariseus, ficando com medo, perdendo sua popularidade. Logo Jesus, vendo aquela multidão de gente, diz: olhe, se alguém quiser vir comigo, tem de renunciar a si mesmo. Tem de até se afastar, às vezes, de seus pais, pai e mãe, sua família, seus irmãos. Tem de renunciar, tem de se desapegar. Isso é muito difícil, até de sua mulher. Chegar, me seguir. Então Jesus disse a cada um de nós: se você quiser me acompanhar, tem de renunciar. Isso não é fácil, não. O mais difícil é renunciar a si mesmo. Deixar sua família. É a vocação de cada cristão. Não é fácil, não. Não é somente chegar para rezar, para participar da Eucaristia. A vocação do cristão é deixar de lado o pecado, a maldade, chegar perto de Jesus para compartilhar tudo, a vida dele, o exemplo dele. É ter de anunciar o Evangelho a toda a criatura. Não somente anunciar com a boca, mas anunciar pelo exemplo da vida. O cristão tem de acompanhar 4 nunciar. Tem de pronunciar o discurso de Jesus, tem de anunciar a boa nova, que Deus é Pai, que somos irmãos, que nascemos para amar. Tem de denunciar as coisas, os pecados, as coisas erradas, principalmente a injustiça, a mentira, o orgulho. Denunciar. E depois pronunciar, denunciar, anunciar o que não presta na vida. É a programação que Jesus apresenta para todos nós. O Evangelho de hoje lembra isso. Se você não quiser renunciar a um bocado de coisas que não prestam, você não é digno de mim, não. Tem de me acompanhar até carregar a cruz. E mais uma vez Jesus lembra isso. A cruz é o símbolo de 3 coisas. Lá, carregar a cruz da gente não é inventar sofrimento, não. A vida de cada dia já se encarrega de carregar a cruz. Que a própria vida, se você quiser o Evangelho,
tem de abandonar tantas coisas. Não precisa de se vestir de São Francisco, nem correr a 4 dias de peregrinação para pagar as promessas. Se você quiser viver o Evangelho de uma maneira integral, completa, aí a própria vida traz consigo um vizinho que deixa a ligação tão alta até 3 horas da manhã. Uma pessoa que fala da vida alheia e fala de você. Um marido que bebe, aquele que você escolher para ser o pai de seus filhos, começou a beber. O outro perdeu um emprego com 50 anos de vida. É muito difícil reencontrar. Um filho que caiu na droga. Uma filha que voltou em casa com 15 anos, já grávida. Tem tantas facetas de sofrimento na vida. Você pegou um câncer, uma doença incurável. É isso aí, ser cristão, acompanhar Jesus e aceitar a vida. Pedir a Ele força e coragem para nunca desanimar. Escutar a sua palavra. Põe-la em prática. Carregar a cruz, é isso aí sim, Senhor. Se aproximar da Eucaristia, do pão da vida, para ter força e coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. O mês passado era o mês das vocações. Senhor, nos ajuda a descobrir o verdadeiro sentido do Evangelho. A renúncia. Sozinho a gente não aguenta, não. Mas com Emmanuel, o Deus conosco, aí tudo é possível. Porque para Deus tudo é possível. Ajude-nos, Senhor, hoje e todos os dias de nossa vida. Amém. Aleluia.